com aquele intenso desejo de ser fiel a Deus, que eu cumprimento a todos vocês que estão aqui e aos amigos, familiares que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estamos chegando ao final da nossa jornada Apocalipse, a resposta para a vida. Esse é o penúltimo tema. E por demais importante, o Apocalipse e a fidelidade dos santos. Nós encontramos em Apocalipse 2, verso 10, uma declaração interessante. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como é importante permanecer fiel até o fim da nossa jornada, para que a promessa de Deus de dar-nos uma coroa seja uma realidade. Essas palavras foram dirigidas aos fiéis da igreja de Esmirna. E lá havia um imperador chamado Tibério César, que era adorado como um deus. Ele obrigava as pessoas a adorá-lo como um deus. Mas os cristãos de Esmirna se recusaram a adorar o imperador como um deus. Então essas palavras foram por demais significativas para eles. Sejam fiéis até a morte, mesmo que vocês tenham que morrer. Vale a pena. Vocês vão receber a coroa da vida eterna. Policarpo, por exemplo, foi pastor da igreja de Esmirna, e ele foi martirizado, foi queimado vivo por causa da sua fé. Antes de atear fogo no bispo Policarpo, deram uma oportunidade para ele se renunciar. Sabe o que ele respondeu? Eu servi ao meu Deus por 86 anos, ele nunca falhou comigo, e eu não vou falhar agora. Em que devemos ser fiéis? E plantou o Senhor Deus um jardim, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2 e o verso 8. E o verso 29 do capítulo 1 diz assim: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e todas as árvores em que há fruto. Tente imaginar Adão e Eva no paraíso. Era um lugar maravilhoso. A mais bela mansão não pode ser comparado com eles, com o lar de Adão e Eva. Eles viviam felizes nesse lugar, e vocês vão perceber que não faltava nada. Eles não precisavam gastar com o supermercado, não precisavam gastar com farmácia, não precisavam se preocupar com ladrões, mas olha só a instrução de Deus para com eles. Gênesis 1, 28. Tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eles tinham um trabalho, eles tinham que guardar, eles tinham que administrar aquele jardim. Eu pergunto, quem foram os primeiros mordomos que Deus colocou no planeta Terra? Você acertou. Adão e Eva. Olha só o que diz Gênesis 2. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comais, para que não morrais. Meus queridos, Adão e Eva foram os primeiros mordomos, administrando os bens que Deus os colocou nas mãos. Agora, Deus precisava testar a fidelidade de nossos primeiros pais como mordomos. E como foi esse teste? Vocês podem comer do fruto de todas as árvores que há nesse jardim, mas não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, se comer, vão morrer. Adão e Eva deveriam estar conscientes de uma coisa: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, verso 1. Adão e Eva deveriam estar conscientes de uma coisa: que
toda aquela beleza que eles administravam não pertencia a eles, mas pertencia a Deus. Infelizmente, eles não passaram naquele teste de fidelidade. E eles perderam a imortalidade, perderam o amor, perderam a alegria e a segurança com Deus. Que tristeza. Adão e Eva agora estão saindo do paraíso, porque eles não passaram no teste. Mas eles saíram com uma esperança de um dia voltar para lá. Adão e Eva deveriam estar conscientes de uma coisa: tudo pertencia a Deus. Será que você e eu estamos conscientes disso? Uma vez alguém chegou a mim e disse: pastor, eu consegui uma casa. Eu fui lá no escritório, eu comprei essa casa, fui lá no escritório, passei a escritura, a casa agora é minha. Eu disse: o senhor tem certeza que a casa é sua? Tenho certeza, estou com a escritura na mão. Espera lá, aonde buscaram o barro para construir os tijolos? Na terra. E de quem é a terra? É de Deus. Então nós não temos absolutamente nada. Vocês podem fazer essa comparação com cada material, tudo pertence a Deus. Agora você pode dizer: eu até concordo que a casa pertence a Deus, mas o dinheiro pertence a mim. Vamos ver o que o profeta Ageu disse. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor Deus dos exércitos. Vocês sabem que esse papel moeda que nós temos representa ouro e prata. Então, de quem é o ouro e a prata? De Deus. Então, tudo é de Deus. Quem é que nos dá habilidade para ganhar dinheiro? Deuteronômio 8. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Se Deus não lhe der saúde, se Deus não lhe der sabedoria, você não vai ganhar um tostão furado. Tudo vem de Deus. Olha o que diz São Mateus 4. Satanás levou Jesus a um monte muito alto e mostrou os reinos deste mundo. E disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Vocês sabem que quando Adão e Eva falharam com Deus, Satanás achou agora que o mundo pertencia a ele como um direito. Ele achava agora que era o dono do mundo, do planeta Terra, e ele está dizendo para Jesus: se você me adorar, tudo isto eu te darei. Mas Jesus não trocaria a relação dele com o Pai por nada neste mundo. Vocês sabem que quando Jesus morreu na cruz, foi selado para sempre o destino de Satanás. E ele restaura para suas mãos o planeta Terra. Que Satanás alegava que estava em suas mãos, mas por direito de usurpação. Que bom que agora Jesus tem o domínio do planeta Terra. E agora Ele vai chamar você, vai chamar eu, cada um de nós, para sermos seus mordomos. Olha o que diz 1 Coríntios 4. O que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Deus agora espera a fidelidade de cada um de nós, especialmente em 4 áreas. Primeira, Deus espera que você e eu saibamos administrar bem o tempo. Porque desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Deus espera que você e eu saibamos administrar o tempo, trabalhando 6 dias na semana, mas descansando no 7º. A segunda área que Deus nos prova é nos talentos. Deus confia habilidades para cantar, que eu já não tenho. Habilidade para tocar um instrumento, que eu também não tenho. Mas Deus já me concede o dom de falar, de pregar. E Deus espera que você e eu usemos esses dons para a sua honra e para a sua glória. Terceira coisa, somos administradores do nosso corpo.
Deus emprestou esse corpo para nós, não é nosso. E Ele espera que cuidemos bem desse corpo, deixando de lado tudo que é prejudicial à saúde. Em quarto lugar, nós somos administradores do dinheiro. Gênesis 14. É isso mesmo. Deus nos concede o dinheiro, mas Ele quer que saibamos administrar esse dinheiro. E nós temos o exemplo de um homem que foi chamado pai da fé, Abraão. Olha o que Gênesis 14 fala sobre ele. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Um dos homens mais ricos que pisou no planeta Terra foi fiel na devolução do dízimo. 150 anos depois, vem o neto de Abraão, chamado Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele está lá no vale de Jaboque. E ele deita, tendo como travesseiro uma pedra. E naquele momento, Jacó fez um compromisso com Deus. Senhor, daqui para frente, se o Senhor me abençoar, eu darei fielmente o dízimo. Está lá em Gênesis 28, verso 22. No momento que Jacó fez esse compromisso de ser fiel na devolução do dízimo, ele tem uma visão, uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos subiam e desciam por essa escada. Sabe o que esta visão estava dizendo para Jacó? Agora que você decidiu ser fiel, o céu está mais próximo de você. Os anjos vão subir e descer, trazendo bênçãos incontáveis para a sua vida. E de fato aconteceu mesmo. Ele se tornou uma pessoa rica, sendo fiel na devolução do dízimo. Por que nós devemos devolver o dízimo? Levíticos 27. Todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Por que devemos devolver o dízimo? Porque Ele é santo. Ele não é nosso. A 10ª parte das nossas rendas pertence a Deus. Que erro nós cometemos por não devolver o dízimo? Uma vez eu fiz essa pergunta e uma pessoa chegou a mim e disse: pastor, quanta certeza o senhor tem de que eu estou cometendo um erro por não devolver o dízimo? Aí eu li para ele Malaquias 3, versos 7 e 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, diz o Senhor. Roubar dos homens é um crime, mas roubar de Deus é um crime maior ainda. O profeta Malaquias está falando com um povo que achava que estava tudo bem na vida espiritual deles. Eles disseram: profeta Malaquias, nós frequentamos a igreja, nós seguimos os princípios de saúde, nós guardamos os mandamentos de Deus, o que é que está faltando para nós? Aí o profeta responde: vocês estão roubando de Deus por não devolver o santo dízimo. Quais as bênçãos que nós recebemos por sermos fiéis a Deus? Olha o que está escrito no capítulo 3, o verso 10. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Eu vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Trazei o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro, quando o livro de Malaquias foi escrito, era um compartimento que ficava anexado ao templo e as pessoas colhiam lá suas mercadorias, ou até mesmo animais, e eles traziam a 10ª parte de tudo para a casa do tesouro.
E Deus tem uma promessa para o fiel dizimista: eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medida. Você já imaginou as janelas do céu sendo abertas para você? Quantas coisas, quantas bênçãos Deus quer conceder na sua vida, mas tem uma condição: sendo fiel na devolução do santo dízimo. Eu vou repreender o devorador. Quantas experiências lindas de nossos irmãos que têm plantação de trigo e vem uma nuvem de gafanhotos, destrói a plantação do vizinho da direita e da esquerda, mas a do adventista fiel no dízimo, o gafanhoto não toca. Eu repreenderei o devorador. Olha o que diz Provérbios 3. Honra o Senhor com os teus bens e se encherão os teus celeiros. Se você e eu honrarmos a Deus com os nossos bens, devolvendo fielmente o santo dízimo e as ofertas, nós temos uma promessa de que o nosso celeiro vai estar sempre cheio. É a nossa despensa, onde guardamos a comida. Não vai faltar nada. A não ser que você está sendo infiel em outros princípios da palavra de Deus. Aí vai faltar. Aqui eu tenho uma igreja adventista no Pacífico Sul. Olha a igreja de nossos irmãos. Eles se reúnem debaixo desse barracão, felizes da vida. E eles têm lá a Casa do Tesouro. Olha aqui a Casa do Tesouro. É uma região que eles plantam batatas. Eles colhem 10 batatas e levam uma para Deus, para a Casa do Tesouro. E essa senhora de azul é a tesoureira da igreja. Ela está conversando com um representante da igreja adventista, da conferência geral. E o pastor adventista ficou impressionado com a exatidão. Ela anota cada batata, cada coisa que entra como dízimo na igreja. Enquanto os dois estavam conversando, parecia um garoto de 9, 10 anos de idade, com um peixe muito grande na sua mão. Ele diz: pastor, aqui está o meu dízimo. O pastor olhou para aquele garoto e disse: que coisa maravilhosa, você pescou 10 grandes peixes? Ele diz: não, pastor, eu só pesquei esse. Primeiro Deus. Primeiro o dízimo, agora vou atrás dos outros 9. Olha que testemunho poderoso esse garoto passa para cada um de nós. Eu tenho uma pergunta muito interessante para vocês. Quem confia em Deus? Quem é fiel a Deus? Passa necessidades e provações? Sim ou não? A resposta é sim. Deus não prometeu que você teria uma vida fácil, mas Ele prometeu que estaria com você nas horas mais difíceis da vida. Uma mulher perdeu o marido e ela tinha 7 filhos. Ela já estava na iminência de passar necessidades. Ela vendeu tudo o que ela tinha, só não vendeu um rádio para entreter as crianças na hora da fome. O rádio estava ligado e a emissora dizia assim: se tem alguém aí do outro lado que acredita que Deus existe e que Ele nunca desampara os seus filhos, ligue para nós. Ela ligou para a emissora. E ela disse, contou a história dela. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de alguém e vai trazer comida para nós. Acontece que um ateu ouviu aquela mulher falando e ele falou: agora é a minha chance de provar que Deus não existe. Pegou 2 encarregados, colocou muita comida num caminhão, vá lá, entregue para a mulher e diga que o diabo que mandou. Mas é muito forte. Se vocês não falarem, vão perder o emprego. Eles foram, entregaram a comida para a mulher. Quando ela viu aquele monte de comida, ela se ajoelhou e disse: obrigado, meu Deus. Eu sabia que o Senhor não iria me desamparar.
E a mulher não fez a pergunta, né? Quem mandou essas coisas? E aí, os dois encarregados do patrão, a senhora não vai perguntar quem mandou a comida? Não, respondeu ela, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É uma grande verdade. Ninguém pode destruir aquele que está nas mãos de Deus. O cristão pode viver momentos de aflições, mas ele vai triunfar com Deus ao seu lado. Para que era usado o dízimo lá no Velho Testamento? Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Haviam 12 tribos em Israel. Uma tribo era a tribo sacerdotal, que vivia do dízimo. O dízimo era para o sustento do ministério. E na igreja do Novo Testamento, para que era usado o dízimo? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Como era sustentada a igreja do Novo Testamento? Também com o santo dízimo. Quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho. Olha o que acontecia com o pastor Paulo. Despojei outras igrejas, recebendo delas salário para vos poder servir. 2 Coríntios 11, verso 8. O apóstolo São Paulo era um pregador itinerante. Ele recebia dinheiro do dízimo para continuar o seu ministério. Qual é a opinião de Jesus sobre o dízimo? São Mateus 23. Dai o dízimo do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deveis fazer estas coisas, seguir a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Que aquelas? Dar o dízimo do endro, do cominho. E o judeu era muito minucioso, ele dava dízimo até das especiarias. Então, qual a opinião de Jesus sobre o dízimo? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César, o imposto. Deus, o santo dízimo. Mas, pastor, como devolver o dízimo na crise financeira que estamos vivendo? Eu lembro vocês de Malaquias 3. Fazei prova de mim. Devolva o dízimo e faça prova de Deus, para ver se vai ou não vai melhorar a sua situação financeira. Uma pessoa já tinha sido assaltada 3 vezes como caminhoneiro. Estava desempregado, sem dinheiro, endividado. Ele não sabia o que fazer. Mas a esposa, que era uma fiel cristã, disse: meu marido, vamos fazer um propósito com Deus. Eu vou começar a fazer pães em casa e você vai sair vendendo. Mas vamos ser fiéis na devolução do dízimo. Vamos ouvir a história. Nós conseguimos vender os 16 pães. E aqui está o dinheiro. Primeiro, vamos devolver o dízimo. Vamos pagar o que devemos ao mercadinho. Vamos colocar gasolina no carro para fazer mais entregas. E sobrou R$15. Esses R$15 livres na nossa mão é um verdadeiro milagre de Deus. Isso aqui é um dinheiro abençoado. E foi abençoado. Porque eles passaram a vender 1.500 pães diariamente. Chegaram a devolver até 25% das rendas para Deus. Você nunca vai encontrar alguém desamparado porque está devolvendo o dízimo. Você vai encontrar, sim, pessoas na pior, porque não está devolvendo o dízimo. Um jovem de 16 anos de idade morava na Inglaterra. A situação financeira não estava boa. Ele resolveu ir para Nova York tentar algo melhor.
Durante o trajeto, ele encontrou com um amigo e diz: olha, chegando lá, arruma um emprego, mas seja fiel na devolução do dízimo. E ele aceitou o conselho. Chegou lá, começou a trabalhar numa fábrica de sabão. Depois ele se tornou sócio da fábrica, ele comprou a fábrica. Ele chegou a devolver 30% das suas rendas para Deus. Sabe de quem eu estou falando? Seu nome, William Colgate, traduzindo para o português, Guilherme Colgate. A sua empresa hoje é uma multinacional. Ela está no mundo inteiro. Os produtos Colgate você encontra no mundo inteiro. Mas começou com um jovem que não tinha nada, nem dinheiro para pagar a passagem do navio. Ele trabalhou para pagar a sua passagem, mas decidiu ser fiel a Deus. E cresceu, para a honra e glória de Deus. Por que será que Adão e Eva perderam o paraíso? Porque não passaram no teste como fiéis mordomos de Deus. Por que será que muitas pessoas vão perder o céu? Porque também não estão sendo fiéis mordomos de Deus. Olha o que diz São Mateus 25. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, Jesus vai dizer: você foi fiel no pouco dinheiro que eu confiei nas suas mãos. Agora eu vou dar para você as riquezas eternas. Agora, como que Deus vai cometer a loucura de confiar nas suas mãos as riquezas eternas, se você não sabe administrar nem esse pouco que Ele confia para você hoje? Dizimar e ofertar é adorar a Deus, porque Ele é digno. Dizimar não é um ato financeiro, é um ato espiritual. Em Salmo 116 está escrito o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo. Você já parou para pensar nos benefícios que Deus concede na sua vida? A saúde, a comida, o ar que você respira, o sol que nos aquece. Que darei ao Senhor por tudo que Ele fez para comigo. Quanto de dízimo nós vamos dar? 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. Agora, quanto de oferta? É conforme a bênção recebida. Aqui nós temos um exemplo. Uma pessoa recebe 5 mil reais de salário, ela vai devolver o dízimo, que corresponde a 500 reais. Quanto de oferta? Bom, se ela fez um pacto com Deus de devolver 5%, ela vai devolver 250 reais. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. São Mateus 2, verso 11. Os magos levaram a oferta para Jesus, num ato de adoração, pelo milagre da redenção. Quero terminar contando uma história para vocês. O missionário Victor, lá do Chile, ele estava visitando as igrejas e recolhendo os dízimos. Ele já estava voltando para casa. Mas, de repente, ele nota um barulho de cavalos galopando. Ele pensou: vou ser assaltado. Ele desviou da rota principal e foi andando pela margem do rio, e de repente ele se deparou com uma ponte de madeira. Ele atravessou aquela ponte de madeira, e ele viu uma luz do outro lado, e qual foi a surpresa? Ao saber que ali se tratava de um posto policial, que fazia segurança da região. Ele sentiu-se confortável, seguro. E o policial perguntou para ele: como que você conseguiu chegar até aqui? Eu atravessei a ponte de madeira. E o policial respondeu: mas não existe nenhuma ponte de madeira nessa região. Que Deus maravilhoso! Ele fez uma ponte de madeira para o seu servo passar com o santo dízimo. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer fazer grandes milagres. Você está disposto a ser fiel a Deus?
Sabe, tem muitas pessoas lutando para ser fiel a Deus. Eles não estão conseguindo forças. Mas onde está o segredo para você encontrar a força, o poder para ser fiel? A Carla vai contar uma música que responde a esta pergunta. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas. O amor de Jesus nos leva até a montanha da oração. Me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No alto da montanha, com oração, você vai se tornar uma pessoa muito forte para lutar contra as tentações, vencer o inimigo e ser fiel à palavra de Deus. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar. Qual é a luta que você está enfrentando? Mas quando estou contigo, eu fecho os olhos. Eu posso ver o céu a me esperar. O céu está se abrindo para você. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar plantando pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, eu sou forte pra lutar, lutar. Até as montanhas, clamando pelo mar. E foi ali
aprendi. Eu sou forte pra lutar. Se você está reclinado nos ombros de Jesus, você está sendo forte para lutar. Não importa qual seja o tamanho da luta que você está enfrentando. Preste atenção uma coisa. Jesus se aproxima do jovem rico e diz uma coisa. Uma coisa te falta. O que é que estava faltando para o jovem rico? Uma entrega total do seu coração a Cristo. Libertar-se do orgulho, das coisas materiais, do apego às coisas materiais. O jovem rico precisava colocar no seu coração o amor para com a pregação do Evangelho. Quando você devolve o dízimo, você está dizendo: eu amo a pregação do Evangelho, porque você sabe que esse dinheiro vai ser usado para salvar pessoas para o reino de Deus. Uma coisa te falta. Eu quero que você escute Jesus agora falando com você. Uma coisa te falta. O que é que está faltando para você? Tem alguma coisa que ainda está separando você de Jesus Cristo? Você está sendo fiel na santificação do sábado, nos princípios de saúde? Você já tomou a decisão pelo santo batismo? Você está decidindo nesta noite que vai ser fiel na administração dos bens, devolvendo fielmente para Jesus os dízimos e as ofertas? Qual é a sua decisão? Você gostaria de dizer: Senhor Jesus, pode contar comigo. Eu entendi a grandiosidade do teu amor e eu quero corresponder a esse amor. Eu quero viver os princípios da tua palavra. Naquele dia, quando o Senhor vai chamar os fiéis, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu quero estar lá na fila. Eu quero ser considerado uma pessoa fiel naquele dia. Eu quero entrar no céu. Eu quero viver contigo para sempre. Quantos têm esse sonho e essa decisão? Levante a sua mão. Você que está em casa. Ore comigo. Obrigado, bom Deus. Tivemos a oportunidade de descobrir através do estudo da tua palavra a importância de nós sermos fiéis na devolução do santo dízimo, das ofertas, de tudo aquilo que o Senhor pede de nós, para que o sonho de um dia entrarmos nos céus seja uma realidade na nossa vida. Ó Pai querido, se houver qualquer vestígio de orgulho, de egoísmo em nosso coração, elimine tudo isso, Senhor Jesus. Nós queremos ter um coração cheio de amor para compartilhar este amor. Ajuda-nos a sermos fiéis em tudo na tua palavra, para que quando Jesus estiver na porta da cidade santa, chamando os justos para entrar, nós possamos estar lá também e vivermos no céu, desfrutando as riquezas eternas para todos sempre. Enche o nosso coração dessa esperança. Em nome de Jesus te pedimos, agradecidos. Amém.
Nosso próximo estudo, o Apocalipse e os herdeiros da vida. Este, sim, é o mais importante de toda a nossa série do Apocalipse. Até lá.